Olá, ouvintes. Olá, internautas. Está começando o canal INAC, o seu espaço de análise dos principais acontecimentos jurídicos, políticos e sociais do Brasil e do mundo. Hoje vamos discutir temas delicados e complexos que vão desde a corrupção no esporte, a transparência institucional, passando por previdência, tentativa de golpe, racismo, entre outras questões de natureza internacional. Para isso, contamos com a presença de quatro especialistas. Aqui comigo, o doutor Rodrigo Maziero, promotor de justiça, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Salamanca. Muito bom dia, Rodrigo. Sempre um prazer contar com você aqui. Muito bom dia a todos os presentes, os ouvintes, todos os assistentes em todas as plataformas. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui e poder colaborar de alguma forma para que esse debate sempre tão qualificado, promovido pelo INAC. Muito obrigado. Também comigo a doutora Tatiana Bicudo, procuradora de Justiça, diretora da Escola Superior da Magistratura, doutora em Filosofia de Direito pela USP e autora da obra Por que Punir? Muito bom dia, Cristiane. Bom Cristiane, dia, muito bom dia, Tatiana. bom dia, Francisco, bom dia, Rodrigo, bom dia, Cristiane, bom dia, Elisete, é um prazer estar com vocês e bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Só retificando, é a Escola Superior do Ministério Do Público, não Ministério da Público, Magistratura. exatamente, do Ministério Público. Obrigada, é um prazer estar com vocês. É verdade. Também comigo a Cristiane Santin, consultora jurídica, árbitra e desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro honorário do Instituto Ética Saúde, fellow da CRB. É sempre um prazer recebê-la, Cristiane. Cristine. Retificando, Cristine. Cristine, hoje. Um enorme prazer, Francisco, enorme prazer, Tatiana, Rodrigo, Elizabeth, a todos os ouvintes. Eu espero que a gente tenha um excelente debate e é sempre bom existir um lugar onde as pessoas possam debater livremente, independentemente de partidarismos, etc. Eu acho que isso nós estamos realmente precisando no país. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Também comigo a doutora Elizabeth Moura, advogada, especialista em resolução de conflitos previdenciários, regimes próprios em geral, contadora por formação, pós-graduada em Direito Previdenciário, Trabalho e Processual Civil. E hoje nós vamos começar com temas bastante quentes, né? Nosso primeiro tema é corrupção no esporte, né? Nós começamos falando da crise institucional que atinge o esporte brasileiro. A Polícia Civil investiga remessas de dinheiro para uma empresa fantasma feita dentro do Parque São Jorge, sede do Corinthians. Na CBF, o médico Samir Chawad, favorito à presidência, responde por fraude em hospital público e Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da entidade. Então, nós estamos vivendo diversos temas, né? Num programa anterior, nós comentamos sobre um jogador de futebol que teria é, estaria envolvido, né, com uma questão envolvendo essa rede de apostas. Então, nós estamos vivendo uma crise muito grande do esporte. Rodrigo, o que esses casos recentes indicam sobre a permeabilidade das estruturas esportivas, a corrupção institucional e que tipo de controle jurídico poderia ser mais eficaz nesse cenário? Ciente que o esporte para a sociedade ele é um catalisador, ele é um educador, né? E de repente pode ser uma fonte de incentivo, de fair play, de seriedade ou o contrário, né? Ou corrupção, como nós estamos vendo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, primeiro me penitenciar aqui por não ter cumprimentado nominalmente os colegas aqui
não vou dizer de debate, mas de troca de ideias, né? Então, assim, é um prazer imenso, uma honra estar aqui ao lado da doutora Tatiana, doutora Cristine, ao seu lado também, Francisco, doutora Elizabeth. Então, me perdoem por não ter citado nominalmente cada qual, para não incorrer no risco de esquecer ou errar o nome, mas são poucos os colegas no debate aqui, então ficou mais fácil. Primeiramente, é bom a gente esclarecer o que significa corrupção, do que estamos a tratar, né? A literatura especializada tem inúmeras conceituações sobre o assunto corrupção, né? Sociológica, filosófica, até sob o ponto de vista religioso tem conceituação sobre a corrupção, mas aqui a gente trata de corrupção como o abuso do poder confiado a alguém para um ganho ilícito privado, né? E no Brasil é interessantíssimo, porque o único tipo penal de corrupção privada é no esporte. A lei do esporte de 2023, pouca gente sabe disso, mas a lei do esporte de 2023 prevê a possibilidade de sancionamento criminal de um agente privado ao receber vantagem indevida para praticar ou deixar de praticar algum ato com relação ao esporte, numa contratação, por exemplo, no recebimento no empresariar de jogadores de futebol, que é o mais comum de acontecer, né? Nós não sabemos ao certo se houve um aumento dos casos de corrupção no esporte ou se houve um aumento da publicização desses atos de corrupção. Esse é um dilema muito grande na literatura sobre corrupção. Para a gente medir a corrupção, é uma agrura, né? É uma tormenta medir a corrupção. Nós temos os principais indicadores, né, de escândalos de corrupção, os indicadores de pesquisa sobre percepção da corrupção, as condenações nas instâncias formais sobre corrupção, no judiciário, tribunais de ética, tribunais de contas e por aí vai, mas realmente vivemos um período de uma grande onda de notícias, né, de escândalos, e é interessante que no Brasil esse indicador é astronômico. Se a gente jogar em qualquer instrumento de busca aí da internet, nem escândalo sobre corrupção no Brasil, a gente vai da letra A até a letra Z, né? Então, vai até a Operação Zelote, lá de Anões do Orçamento. Eu não tenho tanta idade, mas vivi esse escândalo dos Anões do Orçamento e até a Operação Zelote. Então, vai de A a Z e, assim, o Brasil é pródigo nisso. Nós não sabemos, então, o primeiro ponto é esse, se houve um aumento desses casos ou se houve um aumento com essa difusão informacional da transparência, ainda que forçada, em relação a isso, né? O interessante é que a corrupção, e tentando ser o mais breve possível, que o tema é muito complexo, a corrupção, como qualquer crime afora os crimes passionais, é uma escolha racional do agente. Isso Gary Becker, Nobel de Economia, já dizia isso na Teoria Econômica do Crime desde 1968. Então, o agente só pesa a relação custos-benefícios, né, para praticar um ato de corrupção. E no Brasil, como a gente vive um enorme retrocesso, uma onda de retrocesso, depois da Operação Lava Jato, aí, a gente vive uma onda enorme de retrocesso institucional, cultural. Não existe no governo federal uma agenda anticorrupção integrada com as instituições nos estados, municípios, controles internos, controle externo. A gente não vê uma política nacional, uma agenda de política pública nacional anticorrupção. Então, isso gera o apetite ao risco, um aumento do apetite ao risco desses agentes em relação às atividades esportivas que movimentam muito dinheiro, né? Se nós formos olhar aí o salário, por exemplo, o último salário do Neymar no Santos, né, são quantias astronômicas, né, até inimagináveis, assim, fica uma situação até fora de materialização do valor monetário que isso gera, inclusive com essas bets, né, toda a polêmica que vem sendo gerada em relação às bets que estão regulamentadas no país, mas o importante e aí já finalizando aqui o meu comentário sobre esse primeiro ponto, a teoria econômica sobre a corrupção demonstra, matemática e empiricamente, que o que importa para a contenção e controle, seja preventivo ou repressivo da corrupção, é o aumento da probabilidade de sanção. Não adianta nada a gente aumentar as penas. Por exemplo, no Brasil, a pena de reclusão para os crimes de corrupção, passiva ou ativa, que estão no Código Penal, é de 2 a 12 anos. Então, a pena é alta. Abstratamente, a pena é alta. Mas a probabilidade de um agente ser sancionado, se eu tivesse mais tempo, eu traria mais números aqui. É ínfima, né? Houve um estudo da FGV de 2017 que comprovou que a probabilidade de um servidor público demitido, que é a sanção máxima no Serviço Público Federal, por atos de corrupção comprovados, é de 1,59%. Ele ser sancionado na seara da improbidade administrativa. Depois a gente fala mais sobre isso. Então, o principal seria aumentar a probabilidade de sanção para gerar um efeito moderador
controlador da corrupção, um efeito pedagógico e que a gente chama de efeito geral, né, efeito negativo geral da pena ou da sanção aqui, né? Então, a probabilidade de sanção é o principal fiel da balança no Brasil, que é a impunidade. Muito bem. Doutora Tatiana, nós vamos aproveitar a sua experiência como membro do Ministério Público e também como filósofa do direito, né? Considerando que o esporte tem um papel simbólico na formação ética da juventude e na construção da identidade nacional, como essa recorrência de escândalos de corrupção em entidades como clubes e federações deve ser enfrentada no ponto de vista jurídico e ético, tanto pelo Ministério Público como pela sociedade, né? Eu até me recordo de uma passagem, de uma propaganda, né? Se não me engano, eu acho que foi do jogador Gerson, né? Numa propaganda de mistura fina que dizia assim, que o importante era levar, quem não gosta de levar vantagem em tudo, né? Eu acho que essa é uma deixa muito interessante. Eu gostaria que você fizesse um comentário geral sobre toda essa crise que nós estamos vivendo. Eu acho, isso soma um pouco ao que o Rodrigo vinha dizendo, né? Já tem a questão do jeitinho brasileiro, esse comentário do Gerson levar em vantagem em tudo, já é esse jeitinho brasileiro de não respeitar as leis. A questão é que as escolas, as academias, o Ministério Público vinha trabalhando nessa educação cívica e ética, que é o que o Rodrigo também mencionou, com a questão da punibilidade efetiva, de dizer, não vale a pena praticar esse tipo de crime que você será punido. Com todos os desmandos depois da Lava Jato, a gente sentiu esse backlash, né, tanto na reformulação da lei de improbidade e também no pensamento. Então, a gente teve uma desconstrução, para além de dizer se houve abuso ou não houve abuso, né, uma desconstrução de uma prática que vinha se iniciando do respeito às leis. Então, agora a gente tem que voltar um passo atrás e, de novo, trabalharmos com essa questão de que o fair play vale a pena, de que se você não tiver o fair play, você poderá ser punido e efetivamente ser punido. Por exemplo, o jogador que aceita propina das bets para um resultado do jogo, ele tem que ser exemplarmente punido. Os jogadores e os seus agentes que não pagam os tributos nas contratações também têm que ser punidos. Porque, para além da corrupção, nós também temos a sonegação, que ela implica em não pagar o tributo, e isso não reverte em políticas públicas necessárias. Então, isso faz também parte de todo esse acervo. Mas eu acho que a gente tem que agora, de novo, reforçar essa construção. Nós voltamos, talvez, uns 10 pontos para trás, se estivéssemos num jogo aqui de tabuleiro, e é um trabalho que vai ter que ser reiniciado nas escolas, nas instituições, e realmente só efetivando uma unidade é que nós vamos conseguir progredir nisso. Verdade. Doutora Cristine, ainda dentro dessa sequência, a propósito da corrupção no esporte. O esporte hoje fomenta uma quantidade absurda de dinheiro, né, relacionada e é também fonte de rendas aí bilhardárias, não só de jogadores, como de dirigentes, entre outras coisas. Será que todo esse envolvimento financeiro do esporte não é uma a grande âncora aí que fomenta a corrupção no esporte? Eu, particularmente, acho que a corrupção está entranhada dentro da sociedade brasileira. Ah, não vejo problema algum em ganhar dinheiro. Uma pessoa ser bem remunerada, ganhar verdadeiras fortunas, se tem alguém que pague, fantástico, isso faz parte de livre mercado, isso acontece em todos os lugares do mundo. Eu concordo com a doutora Tatiana e com o doutor Rodrigo quando dizem que a maior ferramenta para se conseguir combater a corrupção é realmente a certeza da punição. E o que acontece no Brasil é que essa certeza não existe. Ao contrário, existe a certeza da impunidade, ou pelo menos uma probabilidade absurda de impunidade.
o dinheiro circular não é problemático. O problema é esse dinheiro circular sem controle e saindo por ralos que não deveriam existir. Então, o que nós precisamos fazer é realmente ter um sistema de transparência que faz com que haja controle do que circula. Muito bom. Elizabeth, existe uma questão previdenciária bastante interessante relacionada às agremiações de futebol. Boa parte delas encontram-se absolutamente endividadas com impostos e contribuições previdenciárias e já renegociaram infinitamente essas suas dívidas, né? Eu diria que esse mau exemplo, essa postura como mal pagador, não só de tributos, como de previdência, direitos de imagem, entre outras coisas, também não seria uma mola mestra para a corrupção no esporte? Bom dia, Francisco Miné, bom dia a todos os colegas aqui de bancada virtual, doutora Tatiana, doutor Rodrigo, doutora Cristine. Sem dúvida, né, eu entendo que sim, esse problema da corrupção ele é estrutural, né, infelizmente, nós olhamos, nós não temos exemplo de cima que possamos seguir. Então, a corrupção, ela impera todas as esferas, né, infelizmente. O esporte, ele é o ambiente esportivo, ele, infelizmente, é um terreno fértil para práticas ilícitas, principalmente pela ausência de uma regulação específica e eficaz que trate da administração esportiva como um setor de interesse público, né? Então, inclusive, como já falaram aqui, doutora Tatiana, doutor Rodrigo, doutora Cristine, existe sim uma grande corrupção dentro do esporte. Essa corrupção ela se estende para a área previdenciária e torcemos para que isso venha a ser resolvido. Ainda com você, Elizabeth, nós também temos hoje 1,6 milhões de pedidos de reembolso ao INSS, proveniente de indenizações para vítimas da Zika e denúncias de fraudes, que incluem empresas que fogem de buscas da Polícia Federal. Além disso, nós temos parlamentares de 11 partidos que atuaram contra o controle de descontos no INSS. Elizabeth, diante desse aumento de fraudes no INSS e do volume expressivo de pedidos de reembolso, como é que a gente pode equilibrar o combate às irregularidades com a garantia de direitos aos seus segurados, né? E especialmente em temas sensíveis como essas indenizações que eu acabei de mencionar? Bom, Francisco, o equilíbrio, né, no combate às irregularidades, sem sacrificar os direitos fundamentais, sem dúvida é um dos grandes desafios da atualidade, né? Com relação à fraude do INSS, em 2023 foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para que houvesse uma fiscalização maior nos descontos dos benefícios dos segurados. E, infelizmente, alguns parlamentares se opuseram a essa disposição, né? Entenderam que não havia necessidade de aumento na fiscalização anual, que era o tema da proposta, e, como nós sabemos, recentemente estourou essa questão da fraude do INSS. O governo, ele intimou a justiça, ele pediu à justiça, né, que fosse feitos bloqueios nas contas judiciais dos envolvidos, mas infelizmente a maioria dessas associações ela já não tem mais esses dinheiros em caixa, né? Então o poder público, o INSS, ele vai acabar arcando com esse prejuízo, né? E é legítimo, porque o segurado ele não pode ser prejudicado. A maioria dessas pessoas que sofreram desconto são pessoas que recebem um salário mínimo, que recebem valores que têm um intuito alimentar.
Então, de fato, o poder público ele precisa resolver essa questão. O INSS teve uma coparticipação para que esse valor ele fosse descontado do benefício desses segurados. A questão é o seguinte: a partir do momento que o valor que seria o valor que o INSS vai utilizar, ele deveria ser utilizado para outras esferas de interesse público e social, como a saúde, como a educação, inclusive nesses casos da indenização das pessoas com microcefalia, que também foram atingidas pelo Zika vírus. Então, isso acaba gerando um impacto negativo, né, nos orçamentos financeiros do Estado, e por falta de uma fiscalização, por falta de uma transparência que não existiu. Muito bem. Doutora Tatiana Bicudo, nós, antes do início do programa, estávamos conversando exatamente sobre esse tema. E a sua abordagem foi muito interessante, dizendo que essa questão dos chamados descontos previdenciários, descontos nas pensões e aposentadorias, elas não são só nas aposentadorias, que nós temos quase que uma crise de descontos, tanto na área financeira, quanto como também relacionadas a direitos do consumidor. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Pois não, o que eu comentava antes de iniciarmos o programa é exatamente isso, que a gente fica observando, por exemplo, as empresas de telefonia, você adere a um plano da TIM, da Claro, etc., e vem propagandas dessa empresa sempre oferecendo produtos que você não pediu. E se por uma distração ali você está ocupado, em vez de colocar cancelar, você colocar ok, você já contratou esse serviço que você não pediu. Né? E as instituições financeiras bancárias também, tem algumas delas, né, não todas, a prática de mandar cartões para principalmente para o público mais velho, e cobrar por esse cartão, o cartão que às vezes a pessoa nem utilizava, e gerar esse tipo de contrato abusivo. Então, eu acho que essa prática que foi feita no INSS, que hoje veio à tona, né, recentemente veio à tona, é uma prática que as instituições financeiras e que muitas empresas de consumo de internet, etc., Netflix, etc., vêm praticando. Então, para além dessa questão tributária, nós temos também a questão consumerista, e que todo tempo você tem que ficar de olho nisso, né? Porque, olha, realmente é impossível isso, e a gente tem que trabalhar para coibir esses abusos. Muito bem. Doutora Cristine, ainda dentro dessa enxurrada de possíveis ações judiciais contra descontos não autorizados previdenciários, né? Nós temos, eu acho que um dos maiores problemas do judiciário são exatamente o acúmulo de ações, né? E a litigiosidade, né? Dentro dessa ideia, o que poderia ser feito, já que o poder público, o executivo, quando instado a solucionar essas questões de cunho administrativo, não soluciona, e isso vira processo, né? Qual o custo disso para o judiciário e o que isso impacta, né, no exercício jurisdicional? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Doutor Francisco, eu agradeço a pergunta. Na verdade, essa pergunta é sensacional, porque as pessoas não têm noção do que é o sistema de justiça. No Brasil, nós costumamos dizer, o poder judiciário não funciona. O poder judiciário no Brasil lida com uma carga de 80 milhões de processos numa população de cerca de 210 milhões de habitantes. E isso dá uma média, grosso modo, de 2,4 habitantes por processo. Ou seja, nós aqui, cada 2,4 pessoas, nós temos um processo no Brasil. Não existe nenhum lugar do mundo que tenha nada parecido. E grande parte desses processos são ações de direito do consumidor e ações provocadas pelo próprio Estado. Porque muitas vezes o Estado cria algumas estruturas para remunerar
incorretamente funcionários públicos, sabendo que aquilo é ilegal, que aquilo é inconstitucional, que aquilo, na verdade, é um aumento disfarçado de salário, e quando se dá uma decisão contrária, se muda o nome da gratificação. Então, aquela gratificação deixa de ser cobrada, inventam uma nova exatamente com o mesmo âmago, mas com um nome diferente. Então, o Brasil existe dentro de um sistema de desobediência civil. As grandes companhias fazem descontos indevidos nas contas, às vezes bancárias dos seus clientes, por exemplo, os bancos, e eles contam que nem todo mundo vai ajustar a ação. Então, o lucro que será obtido com essa cobrança ilegal será enorme, porque se de 10 pessoas, 2 reclamarem, eles ganharam 8. E no Brasil não existe um sistema de controle paralelo. Então, nós teríamos que mudar o sistema, nós teríamos que ter agências regulatórias que realmente funcionassem de uma forma efetiva na fiscalização. E nós tínhamos que criar mecanismos dentro dos processos que impusessem a obrigação de fazer a essas empresas e ao poder público, e não uma execução individual como é feita nas ações coletivas. Porque nas ações coletivas se diz, por exemplo, o Banco X agiu incorretamente e tem que devolver dinheiro aos seus correntistas. E aí o banco senta e aguarda que os correntistas entrem com execuções individuais. Um processo, às vezes, vira 100 mil. Já houve um caso do Banco do Brasil, né, nesse sentido, que mais de 100 mil execuções individuais foram propostas, e nem todos entram com essas execuções individuais. Então, o banco continua ganhando, inclusive na execução. O que deveria haver é uma obrigação de fazer. Banco, faça e comprove em juízo o que você fez. E aí as pessoas poderiam reclamar do que foi feito. Existe um problema no sistema de justiça. E nós temos que mudar isso no país. E enquanto não houver uma penalidade pelo não cumprimento da lei e uma penalidade efetiva, nós vamos continuar no sistema que nós temos, em que hoje o judiciário virou um grande PROCON. E a função do judiciário não é ser um PROCON. O judiciário funciona muito mal como PROCON, porque ele tem que lidar com uma quantidade de processos absurda. Um juiz hoje tem que dar de 150 a 250 sentenças por mês. Um desembargador chega a dar 300 votos como relator num mês. Isso não é razoável dentro de um sistema de justiça que queira ser considerado sério e efetivo. Muito bem. Rodrigo, eu vou apimentar a nossa discussão e vou jogar dois temas para você. Primeiro é o seguinte: a Cristine acabou de dizer, e é uma realidade, que as agências reguladoras não resolvem. Os tribunais de contas, muitas vezes, também não resolvem. Possivelmente pela falta de independência e pela indicação política desses cargos, dessas funções de natureza administrativa, muitas vezes comprometidas com outros interesses. Queria que você aproveitasse esse gancho e dissesse o seguinte: será que não está tudo errado? Será que nós não temos que mudar esse sistema? Né? Sabendo, ciente que o próprio Ministério Público trabalha de forma árdua, né, para tentar investigar e descobrir isso que acontece em conjunto com a própria imprensa, senão nós nem ficaríamos sabendo. A doutora Tatiana colocou algo bastante interessante, nós não ficamos nem sabendo dos descontos que nós temos. E, segundo a Cristine, o crime compensa, né? Gostaria que você comentasse a partir dessa deixa. Eu costumo dizer, Francisco, que quando existe uma sensação coletiva, um consciente coletivo sobre algo, é porque esse algo efetivamente ocorre e existe. A gente vive um consciente coletivo de impunidade no Brasil desde 2014. Isso vem alterando, mas desde 2014, pela primeira vez que você deu notícia, a corrupção era o principal problema nacional em pesquisas de opinião feitas por diversas agências aí. E isso fora de período eleitoral. Então, quando a gente tem uma onda de sentimento coletivo sobre algo, isso é indiciário da real e efetiva existência desse tipo de fenômeno. Então, no Brasil, você perguntou se está tudo errado. Sim, está tudo errado. Desde a forma
de provimento desses cargos de alto escalão. Por exemplo, houve uma onda aí de nomeações de esposas de governadores aos cargos de conselheiros de tribunais de contas dos estados. Se você verificar na Constituição da República quais são os requisitos para ocupar esse cargo de conselheiros de tribunais de contas, que tem vitaliciedade, tem remuneração equiparada a desembargador de tribunais de justiça, está tudo errado. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre fui um crítico da forma de provimento, por exemplo, da chefia do Ministério Público. Para mim, a meu modesto juízo, não deveria ter ingerência política alguma. Né? O governador do estado ou o presidente da República não deveria nomear o chefe do Ministério Público. Se nós se o design constitucional do Ministério Público é de uma instituição até sui generis, que não tem paralelo no mundo, independente, completamente independente, né? Nós não deveríamos ter ingerência política nessas nomeações. Isso acaba gerando uma interferência política no exercício das atribuições da instituição, ou pelo menos do chefe da instituição, né? Dificilmente você vai ver um procurador-geral de justiça oferecer uma denúncia criminal no STJ contra um governador de estado que o nomeou. É bem improvável que isso aconteça. Eu já fiz pesquisas aqui no estado de Minas Gerais, não existe ação de improbidade, não existia ação de improbidade administrativa e ainda não existe. Ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em desfavor de um governador, e já teve diversos escândalos de governadores aqui no estado de Minas Gerais que não foram processados pelo nomeado, pelo PGJ nomeado. Em paralelo, nomeação de ministros do Supremo. Eu não posso aqui citar nominalmente, casuisticamente, algumas nomeações, mas há casos de ocupantes desses cargos que sequer havia escrito um artigo jurídico, sem nenhuma formação acadêmica para ser considerado de notável saber jurídico, como é exigido na Constituição da República. Então, assim, isso gera uma série de complicações em efeito cascata ou efeito dominó para a credibilidade do sistema de justiça como um todo. E aí eu não digo só Poder Judiciário, só Ministério Público, eu digo sistema de justiça. As reformas, por exemplo, normativas que ocorreram no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Lei de Improbidade Administrativa, não é o foco aqui agora, mas eu poderia citar, são sintomas claríssimos de uma doença severa vivida pelo sistema nacional institucional, normativo e cultural de contra-ataque sistêmico ao combate à corrupção no país. Isso é inegável. Se nós formos verificar os números, por exemplo, o próprio INAC, né, na pessoa do nosso presidente Roberto Liviano, publicou recentemente, salvo engano, foi nesta semana, na semana passada, que houve uma redução de cerca de 83% nos ajuizamentos de ações civis públicas para responsabilização por improbidade administrativa. Nós temos no Brasil um cidadão condenado a 427 anos de reclusão pelos maior players de crimes aí. Escolhe um no Código Penal aí, ele foi condenado. Ele está dando dica de filme na piscina dele lá de Borda Infinita, num bairro nobilíssimo do Rio de Janeiro. Então, assim, é o puro suco do Brasil. E a gente está exportando impunidade, né? Oferecemos um avião da FAB para trazer por exílio, sabe-se lá com qual fundamento, uma pessoa multicondenada por corrupção transnacional. Então, assim, tá tudo errado, sim. A gente precisa de mudanças, teríamos que fazer uns 5, 6 programas para debater quais tipos de mudança, mas está tudo errado, efetivamente. A sensação reflete a realidade. Verdade. Ainda com você, no nosso terceiro bloco, nós vamos falar sobre a tentativa de golpe e essa tensão entre poderes, judiciário e legislativo. A investigação sobre a tentativa de golpe ganhou novos capítulos, né? Foram revelados quem são os integrantes do núcleo central do plano golpista, enquanto o general Freire Gomes apresentou versão que gerou dúvidas, né? No judiciário, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu parte da ação penal contra o deputado federal Ramagem, e a Câmara dos Deputados reagiu com ação no Supremo Tribunal Federal e iniciou-se um estudo de uma PEC que limita poderes de ministros, né? Nós tivemos recentemente, no dia de ontem, também um depoimento, um testemunho do ministro da Aeronáutica, à época,
também indicando nominalmente situações que envolviam um brainstorming sobre golpe, inclusive sobre tentativas de sequestros de ministros, entre outras situações. Então, nós temos uma situação gravíssima, né? Rodrigo, com a divulgação desses documentos, depoimentos sobre tentativa de golpe e essas reações institucionais envolvendo Supremo Tribunal Federal, Câmara, como é que o Ministério Público está atuando ou pode atuar para assegurar a responsabilização penal sem comprometer a estabilidade dessas instituições? Eu só tô recebendo pergunta complexa aqui. Só pergunta complexa aqui. Então, é, como eu disse antes, aqui o Ministério Público no Brasil tem um posicionamento, um desenho e um exercício de atribuições sem paralelo no mundo, ao mesmo tempo que, no processo penal, pelo menos, né? Ao mesmo tempo que nós somos titulares das ações penais públicas, né, sejam elas condicionadas ou incondicionadas, nós exercemos um papel de defensores da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso está na redação do artigo 127 da Constituição, não sou eu que estou dizendo. E numa democracia jovem, como é a do Brasil, né, e eu não me lembro se foi Raimundo Faoro que disse que quando tínhamos república, não tínhamos democracia, e quando temos democracia, não temos república. Nós vivemos numa esquizofrenia institucional no Brasil, no momento, né? Então, é claro que num caso de repercussão nacional, internacional e, sobretudo, internamente institucional, a atuação do Ministério Público ali por meio da Procuradoria-Geral da República, que é a legitimada para atuar como órgão acusatório num processo desse, com tantos réus, né, com tantos crimes, crimes inclusive novos, de normatização recente, que pela primeira vez chegaram ao Supremo Tribunal Federal para julgamento, e diga-se de passagem, diversos casos nem deveriam chegar. Você fala isso com um estrangeiro, os casos que chegam a julgamento no Supremo Tribunal Federal, você fala isso com um alemão, ele é perigoso infartar na sua frente, dos casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal para julgamento no Brasil. Então, assim, é mais um retrato da crise de justiça. Se nós analisarmos as metas do judiciário, e aqui não fica nenhuma crítica ao Poder Judiciário, não, é uma crítica ao sistema, né, ao gargalo de vazão de processos que chegam ao Poder Judiciário, ao Ministério Público também. A gente faz um filtro na ouvidoria do Ministério Público, que eu recebo de representações aqui no Ministério Público, desde um vizinho que furou a parede e vazou na casa do outro, aos casos mais complexos de corrupção. Então, a gente vive uma esquizofrenia sistêmica, que é resultado, a meu modesto juízo, da imaturidade democrática e republicana que vivemos. Então, é muito difícil num processo como esse, ou em processos como esses, submetidos a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não haver um ruído institucional, né? Isso é típico das democracias jovens, das repúblicas jovens, e a meu modesto juízo também, eu entendo que para que isso seja solucionado, pelo menos a princípio, é necessário que nós tenhamos diversas reformas estruturais, culturais, normativas, jurisprudenciais. O próprio Supremo Tribunal Federal não respeita seus próprios precedentes. Então, uma hora é possível cumprir a pena de forma definitiva depois de condenação em segunda instância. Depois, por casuísmos, e não vou poder entrar aqui em casos específicos de julgamento, por casuísmos essa jurisprudência é alterada. Uma hora a competência para o julgamento de casos de corrupção envolvendo eleições é da Justiça Comum especializada em casos anticorrupção. Outra hora essa competência passa a ser da Justiça Eleitoral, que tem um rodízio de membros do Judiciário e do Ministério Público sem expertise nenhuma para julgar casos de corrupção. Então, isso tudo é resultado desse suco de instabilidade institucional e democrática pela jovialidade dos nossos sistemas republicano e democrático. Então, assim, eu acho que é só o tempo para que isso seja debelado. É muito difícil, pelo próprio papel do Ministério Público de acusador ali, é muito difícil não se gerar instabilidade institucional, e o que nós precisamos é de reformas e de aplicação dessas reformas, porque muita lei é publicada, é sancionada, e a gente fica naquela esperança do simbolismo de uma reforma legislativa, e depois, que é típico do sistema de freios e contrapesos aí no Brasil, de um poder
interferir na atuação do outro para ter um equilíbrio, mas só que esse equilíbrio está bem longe de ser alcançado. Mas a gente teria que ter umas reformas, por exemplo, tem a PEC agora da restrição de mandato para cargos do Poder Executivo, né? De reeleição. Então, assim, uma proibição de reeleição com mandato de 5 anos. Então, algumas propostas são a possibilidade, por exemplo, de candidatura individual deveria ser pensada no Brasil, fora de partidos políticos. Então, é uma série de reformas. Infelizmente, não dá tempo de a gente debater tanta coisa, mas eu acho que nessas circunstâncias, e finalizando, é impossível não gerar ruídos institucionais a atuação do Ministério Público num caso como esse. Eu não vou analisar um mérito, mas a atuação do MP num caso como esse é impossível de não gerar ruídos institucionais. Muito bem. Tatiana, considerando todos esses elementos, é, como é que, como é que a gente pode imaginar essas articulações golpistas e a reação institucional em curso, né? E qual o papel do Ministério Público para responsabilização penal e como um freio, né? E como é que se explicaria essa erosão democrática, né? Eu acho que nós estamos diante de uma questão muito séria, que envolve situações de natureza institucional, né? Onde as regras do jogo não são respeitadas, né? E o argumento para não respeitá-las é exatamente o seguinte: quando não é a meu favor, né? O juiz não é bom, né? O juiz não é bom, o árbitro não é bom. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá certo. Um pouco na linha do que o Rodrigo já bem expôs, o Ministério Público é o guardião da ordem democrática, né? E nisso o esforço, quer dizer, eu acho que a apuração de todo esse golpe, dessa trama golpista, ela foi muito rápida. Antigamente a gente demoraria anos nessa apuração, foi uma apuração quase imediata pela Polícia Federal, etc. E isso vem gerando esse estremecimento entre os poderes, porém, entendo eu que aqui o Ministério Público fez o dever dele, ele fez as imputações, ele colocou a responsabilidade de cada ator nessa responsabilização, então ele encaminhou ao judiciário a peça acusatória de maneira correta, tá certo? Agora a gente tem essa polarização nacional, né, e essas fake news que também trabalham muito nisso. Para além de um processo judicial, a gente tem toda a questão ideológica que perpassa por isso. E nós estamos próximo do próximo período eleitoral, que é o ano que vem, onde isso tende a escalonar. Para além disso, dessa acusação da trama golpista, nós também tivemos a questão das emendas PIX e emendas parlamentares, que o ministro Flávio Dino foi contra. Então, são várias questões ali que se tenta um controle judicial de questões políticas que geram corrupção, que se viu muito bem que as emendas PIX podem gerar, e todas as emendas, uma vazão de dinheiro público para nada, e não, o parlamento não quer perder o poder que ele detém. Então, é claro que ele faz esse jogo sob a esfera dos freios e contrapesos, tem muito mais por trás disso que somente freios e contrapesos dos poderes instituídos, tá certo? Então, nós temos essa proximidade das próximas eleições, é uma disputa eleitoral já em vigor, e nós temos um processo que tem que ser apurado com toda a sua seriedade, né? Mas, para além disso, nós estamos jogando para o público essas questões. Então, o parlamento, ele faz isso, tem o discurso de todo mundo que apoia aqueles que estão sendo investigados e apurados, e, por outro lado, uma parte da sociedade, mais de 50%, que quer ver uma apuração e que não aceita o golpe. E, para além disso, toda essa mídia social produzindo fake news no sentido de que isso extrapola os poderes do judiciário, que não extrapola, né? Nem do Ministério Público, nem do Poder Judiciário. E para colocar mais lenha na fogueira, ontem teve a decisão do Trump lá, dizendo que o Brasil, então, está aqui contra os direitos humanos nessa apuração, para além do que ele poderia dizer, porque não pode invadir a nossa soberania. Então, são muitos elementos que só tendem a exponencializar, no meu entender, a crise que nós estamos vivendo. Muito bem. Elizabeth, ainda dentro desse tema, nós temos questões envolvendo
um possível falso testemunho, né, por parte do ex-comandante do Exército, que teria dado uma versão para a Polícia Federal e outra versão diretamente ao Supremo Tribunal Federal, né? Essa questão de natureza processual, assim, que tipo de questionamento pode surgir em relação a isso, né? Eu posso mentir na polícia e falar a verdade em juízo? Como é que funciona isso? Sem dúvida, cabe uma responsabilização criminal, né? A figura do testemunho em juízo, a figura do falso testemunho em juízo, no caso, ela está prevista no Código Penal, então deve incidir a responsabilização, entendo eu, nos termos do Código Penal. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho o tema e vamos falar sobre algo um pouquinho diferente a respeito disso. É, vamos falar sobre falta de transparência, né? O o governo atual restringiu o acesso a 1,6 milhões de documentos relacionados a obras e emendas. E o STF também ampliou privilégios para magistrados, limitando ainda mais a transparência do sistema de justiça. Nós tivemos, em governos anteriores, aumento e diminuição dos chamados prazos de segredos, né? Mas eu passo a palavra para Cristine, pela experiência que possui, né? O que se diria sobre essa restrição de transparência, tanto no executivo como no judiciário, que acaba comprometendo a confiança pública nas instituições e quais essas medidas, e que medidas podem ser realizadas para restabelecer o controle social efetivo, né? Ciente que existe muita distorção exatamente pela falta de transparência, quando se divulga salários de membros do executivo, membros do judiciário, e isso muitas vezes enfraquece a própria política de combate à corrupção. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Francisco, esse assunto é um assunto do momento, e eu acho que ele tem que ser separado em duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, quanto aos chamados privilégios da magistratura, do Ministério Público, dos agentes públicos, operadores de direito. Existe uma desinformação feita pela imprensa, porque, na verdade, nos portais de transparência está determinado o que é pago. Existe uma parte que é o subsídio, e existe uma parte que são verbas que não foram pagas nas épocas corretas e que, obviamente, geraram correção monetária e multa, multa não, correção monetária e juros, como seria gerado, por exemplo, uma ação trabalhista, de alguém que não recebeu os seus direitos trabalhistas na época correta e que agora estão sendo pagas. E por uma conveniência do Estado, e não do Judiciário ou do Ministério Público, ou seja lá de quem seja, essas verbas estão sendo pagas parceladamente. Tá? Então, obviamente, parceladamente, elas continuam gerando correção monetária e juros nas verbas não pagas. Essas verbas no portal de transparência, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu conheço bem, elas são todas discriminadas, mas quando se faz a informação ao público, se coloca como se tudo isso fosse salário, o que não é. Muitas vezes são parcelas de 13º, parcelas de férias que não foram pagas e, obviamente, terão que ser pagas, porque aquilo é direito subjetivo da pessoa que trabalhou. Então, existe uma desinformação grande. Eu não acho que isso por falta de transparência dos tribunais, eu acho que isso é na hora de divulgação do que está sendo pago ou não. Por outro lado, eu não vou negar, há tribunais que criaram verbas que não deveriam ter sido criadas, que são verbas ilegais, que inclusive ferem o orçamento do próprio Estado, estão sendo pagas contra o orçamento. Esses são casos que têm que ser atacados individualmente, mas não se colocar tudo num bolo
e falar, não vamos pagar mais nada. Como não vão pagar mais nada? É a mesma coisa que chegar para um empregado que não recebeu do seu patrão e falar, olha, você não recebeu, mas agora você não vai receber mais, tá? E existe um outro ponto que a gente tem que levantar. O próprio Supremo Tribunal Federal acabou com uma norma constitucional que prevê a revisão geral anual dos vencimentos de todos os funcionários públicos. Essa regra foi colocada na Constituição Federal exatamente como uma garantia de que haveria uma atualização do valor da moeda para que não houvesse uma defasagem e para que houvesse uma remuneração digna, inclusive para a segurança da sociedade, porque um funcionário público que ganha mal é um perigo para a sociedade. Ele tem que receber de acordo com o salário dele. Com esta quebra da revisão geral anual, que foi gerada pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão de 2012, se não me engano, faz anos já, houve uma defasagem imensa e foram criadas verbas paralelas, todas aprovadas, tá? Em paralelo ao que é pago no legislativo. Então, existe uma desinformação nesse ponto. Quanto ao outro assunto, que é um assunto totalmente diferente de falta de transparência, nós temos o atual governo federal colocando sigilo em documentos que vão simplesmente fazer sumir das plataformas informações sobre convênios com ONGs, relatórios de execução de contratos administrativos, acordos que somam mais de 600 bilhões em recursos da União. Isso vai desaparecer do portal da transparência. Inclusive, vão sumir informações relacionadas ao chamado orçamento secreto. Tá? A justificativa do governo federal é de que há dados sensíveis que não poderiam ser divulgados e, segundo o governo, isso teria sido gerado pela AGU. A AGU já se manifestou e contrariou essa informação do governo. Ela falou: eu jamais disse para que essas informações fossem retiradas do portal de transparência. Eventualmente, pode haver um tratamento para retirar dados sensíveis. E dados de contratos administrativos não são sensíveis, eles são públicos. Então, eu acho muito importante que a transparência seja mantida para fiscalização de gastos, tá? Na campanha de 2022, o então candidato atual presidente, Lula, prometeu que ele não imporia sigilo a nada, e inclusive criticando o sigilo que tinha sido imposto pelo governo anterior. Só que agora ele vem, a gente brinca, quando muda o poder, mudam as ideias, ele coloca o sigilo sobre os seus próprios gastos, né? O Judiciário nisso, eu digo, o Supremo Tribunal Federal, também tem algumas coisas a serem tratadas. Por exemplo, estão sendo colocados sigilos nas listas dos voos da FAB, estão sendo colocados sigilo nos gastos com ministros no exterior, inclusive com seguranças, dizendo que isso é feito por uma questão de segurança dos ministros. Vão me desculpar, esses casos, para mim, obrigatoriamente tem que constar no portal de transparência. E, inclusive, em eventos no exterior, é necessário dizer quem é que está pagando aquele evento, para que se possa, inclusive, verificar conflitos de interesse. Então, eu fiz um MBA na GV, e quando a gente estuda compliance, governança corporativa, governança cidadã, a gente aprende que sem transparência, isso daí não vai funcionar jamais. A transparência é fundamental para que o próprio agente tenha medo de fazer alguma coisa, porque sabe que vai aparecer, e para que haja um controle social e, inclusive, um controle dos outros órgãos sobre esses fatos. Eu brinco que eu sou fã do Ministério Público, porque eu sou ex-estagiária do Ministério Público. Comecei a me formar no Ministério Público com o professor Marcato, na época. Ele que me levou para o Ministério Público e eu fui estagiária lá. E foi onde eu decidi ser juiz. Porque eu vi que minha natureza era mais para julgar do que para trabalhar com o Ministério Público, mas tenho um respeito enorme. O Ministério Público tem uma dificuldade enorme de fazer uma fiscalização se não houver transparência. Então, a transparência, para mim, é absolutamente inafastável. Se nós não tivermos transparência, nós não temos democracia. Muito bem. Tatiana, eu sempre dou uma pimentadinha nos assuntos, né?
quando a gente fala em transparência, e essa questão de falta de esclarecimentos, e a própria Cristine falou de pagamentos retroativos e tudo mais, existe independência tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público na administração dos seus respectivos orçamentos, né? E agora se discute muito que não existe judicialização dessas discussões relacionadas a esse tema, né? Então, alguns atrasados, né, eventualmente são pagos de forma administrativa, quando no executivo há necessidade da propositura de uma ação correspondente para que isso possa ser apurado. Quando na realidade nós temos uma questão primordial. Quem fiscaliza se autofiscaliza, e quem julga vai julgar-se, né? Então é uma questão, eu vou passar essa questão também de natureza ética para que você possa nos responder. Bom, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário são fiscalizados também pelo Tribunal de Contas, né? Então Sim. a gente não se autofiscaliza propriamente, mas a gente também é fiscalizado por um outro órgão. Essa questão do pagamento administrativo foi uma opção dos gestores, mas mesmo assim é como a Cristine falou, quer dizer, a gente tem várias verbas que estão atrasadas, como se fossem os precatórios não pagas, né? E para quem faz parte do Ministério Público, que eu posso dizer do Ministério Público, talvez o doutor Rodrigo também tem essa vivência lá. Inúmeros grupos pressionando o procurador-geral sempre para o pagamento daquilo que é muito antigo. Por exemplo, para os aposentados, que já hoje não recebem algumas verbas que os da ativa recebem, que têm altos custos e que estão com aqueles atrasados não pagos. Então, da mesma forma que judicializando você vai ter que aguardar o precatório, também no pagamento administrativo, ao menos no Ministério Público de São Paulo, a gente tem aguardado bastante tempo. Mas a fiscalização ela é feita, assim, tanto pelo portal da transparência, como disse a Cristine, também como pelo Tribunal de Contas, e aquela questão de necessidade de busca de suplementação de orçamento para isso. Não é sempre que você também consegue, né? E aí muito se critica de como que o Ministério Público vai lá e busca para pagar o pessoal, mas a maior parte dos gastos de uma instituição, Ministério Público e Judiciário, é com o pessoal, né? Os nossos gastos são com o pessoal. E, para além disso, a gente também, no Ministério Público, e isso, o Ministério Público de São Paulo trouxe um modelo até de Minas Gerais, que era um modelo incrível, do CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos Financeiros. Quer dizer, a gente faz a prevenção na parte de toda a sonegação fiscal para que essa verba seja trazida de volta para o Estado. Então, quando se faz isso, porque há muitas críticas, né, Francisco? Vocês não produzem nada e vocês gastam muito. Não é verdade, a gente recupera para o Estado muito dinheiro nessa parte de prevenção, mesmo na parte do crime organizado, mesmo em tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer, também esclarecer todo o trabalho que é feito, de investimento mesmo. Então, era nesse sentido que eu queria trazer, mas também estou aqui aberta a críticas. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta meteórica, tanto para o Rodrigo como para a Elizabeth, que nós estamos no finalzinho do programa. Na realidade, é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que são órgãos de fiscalização e órgãos que autorizam, né, essas questões também relacionadas à transparência, são independentes, tá? Rodrigo, depois a Elizabeth. Eu sou um crítico da forma de composição desses órgãos de fiscalização do Ministério Público e do Poder Judiciário, né? O que nós vemos muitas das vezes é uma invasão da independência funcional dos membros, que é garantia constitucional tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, para além da fiscalização administrativa e disciplinar que esses órgãos deveriam exercer, né? Por exemplo, como um paralelo, não se tem na advocacia um órgão de composição mista, por exemplo, para fiscalizar a atividade dos advogados.
Então, os conselhos de ética da OAB, por exemplo, são compostos unicamente por advogados, né? Não que eu quisesse que fossem compostos apenas por membros do Ministério Público para gerar um corporativismo não sancionador aos membros, mas muitas das vezes, e digo isso por diversos casos ocorridos no estado de Minas Gerais, de remoções compulsórias, por exemplo, de promotores que atuaram de forma incisiva no combate à corrupção, tem um caso clássico aqui em Minas Gerais. Eu acredito que a forma de composição desses órgãos e algumas atuações casuísticas denotam a necessidade de uma revisão da atuação dos conselhos nacionais que se atenha à análise jurídica dos casos disciplinares, administrativos. Então, o grande problema que eu vejo no Brasil hoje nas instituições é politização da justiça e judicialização da política. Então, os conselhos acabam tomando, por exemplo, você vai fazer uma fiscalização e processa agentes públicos, com provas, com anos de investigação, volumes e mais volumes de documentos, e pelo simples fato da instauração do inquérito civil, por exemplo, por parte de um promotor ou de um procurador da República, o agente público investigado vai ao Conselho Nacional do Ministério Público ou da magistratura, oferece uma representação disciplinar, que a gente chama de notícia, é uma reclamação disciplinar em desfavor desse membro, e ele fica ali pressionado pelo simples fato de uma instauração. Tá? Não estou nem dizendo pelo ajuizamento de uma ação, uma denúncia, uma ação de improbidade. Então, o membro fica ali pressionado na sua independência funcional por conta do exercício da sua atribuição, da sua função, com base no princípio da obrigatoriedade. Ele era obrigado a fazer aquilo, senão responderia por prevaricação, coisa do tipo. Então, começa pela composição colegiada e política, por nomeações políticas, para fiscalização de órgãos que não deveriam ter ingerência política. Nem reciprocamente, nem o Judiciário e o Ministério Público deveriam ter ingerência política, muito menos os órgãos de fiscalização. Então, eu vejo com um olhar crítico a composição desses órgãos, a atuação, às vezes, e é corriqueiro que vem ultrapassando os limites, as balizas da fiscalização administrativa e disciplinar para ingerência na independência funcional, inclusive com resoluções. Há diversas resoluções do CNMP, por exemplo, que ditam como deve ser a atuação do Ministério Público em determinadas áreas. Isso, a meu modesto sentir, viola a independência funcional do membro do Ministério Público. Mas tudo que é dito em relação a órgãos de fiscalização tem que ser dito com muito cuidado, mas eu tenho posicionamentos jurídicos e alguns fatos e dados para comprovar e sustentar as minhas opiniões. Obrigado. Muito bem. Elizabeth, para suas considerações em um minutinho, já agradecendo a sua presença, a sua participação. Ainda sobre esse tema, eu queria ouvir você também na mesma pergunta. A transparência, eu vejo que ela não é um capricho, né? Ela é um princípio que sustenta a legitimidade do poder público. E eu faço das palavras do Dr. Rodrigo as minhas palavras. Eu acho que deve haver a independência, a interdependência funcional, né? E deve ser observado a publicidade dos atos administrativos e dos recursos públicos que servem de fundamento para as decisões, e também deve ser ampliado, deve ser revista as medidas que ampliam os sigilos, deve ser restabelecido o conceito da primazia ali do acesso à informação, e o judiciário ele deve ter a transparência institucional. Muito bem, eu quero agradecer a participação da Cristine Santini, da Tatiana Bicudo, do Rodrigo Maziero. Eu, Francisco Miné, também me despeço dos nossos ouvintes e internautas. É sempre um prazer fazer esse programa com convidados sempre ilustres e onde nós aprendemos muito mais do que ensinamos, né? Então foi um prazer. O nosso programa é transmitido também pela Rádio 365. Um grande prazer. Eu agradeço novamente a todos, internautas e ouvintes. E semana que vem voltamos com o canal INAC. Faça sua inscrição na internet e acompanhe os nossos programas. Um grande abraço a todos.